Mateus 27, versículo 46, quem achou diga amém. A palavra do Senhor diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Versículo 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de bala e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Uau! Glória a Deus! Quantos aqui creem nessa palavra? Irmãos, o fundamento da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo não há vida cristã. Afinal, algumas pessoas falaram: mas qual é a prova de que realmente Jesus, ele existiu, que morreu e ressuscitou? A prova é que houve muitos que foram perseguidos e morreram por conta dessa mensagem. Você não morreria por algo que você não visse, você não morreria por algo que você não acreditasse. E esses homens morreram pela mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Mas eu quero me atentar aqui com vocês, nas minhas breves palavras, é sobre os milagres após a morte de Jesus. Nosso primeiro milagre que nós vemos aqui, eu quero que você acompanhe no versículo 51, diz assim: naquele momento que Jesus entregou o seu Espírito, é quando o Espírito, a alma, ou melhor, a alma, ela é tirada do corpo físico. Aqui fala que o véu do santuário rasgou-se. Repete comigo: o véu do santuário rasgou. Esse foi o primeiro milagre que nós encontramos aqui após a morte de Jesus. Esse véu, ele se rasgou em 2 partes. É interessante que ele rasgou de cima para baixo. E quando nós estamos falando de véu, vale a pena a gente lembrar que o véu, ele faz parte do tabernáculo. Se tem um dos assuntos mais abordados na Bíblia, é sobre o tabernáculo. Por exemplo, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está se referindo ao tabernáculo, porque o caminho é o ato, a verdade é o santo lugar, e a vida é o santo dos santos. E esse santo dos santos, irmãos, somente o sumo sacerdote tinha autoridade para entrar uma vez ao ano, para fazer expiação dos pecados do povo e do seu próprio pecado. E ele precisava imolar um cordeiro, espargir o sangue, né? A pastora Ellen, na primeira mensagem aqui da Páscoa, ela falou sobre o sangue que é espargido, né? Sobre a arca da aliança. Ela frisou muito bem esse ponto importante que a gente precisa observar. Afinal, a gente olha para as palavras, ou melhor, a gente ouve as palavras de João Batista quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele viu em Jesus aquilo que os judeus praticavam a vida inteira. Eles acreditavam que o Cordeiro tinha poder para substituir o seu pecado. E nós vemos aqui o sacrifício perfeito, ele dizendo assim: não precisamos mais sacrificar animais, porque o verdadeiro sacrifício já entregou a sua vida por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro Cordeiro, aquele que os profetas profetizaram que haveria de vir, que derramaria o seu sangue precioso para nos salvar. Não é à toa que quando nós celebramos a Páscoa, irmãos, nós precisamos voltar também ao Egito, quando na última praga Deus avisou por intermédio de Moisés e Arão que enviaria a praga para matar os primogênitos. E ele dá um aviso para o povo de Israel: imolar o cordeiro, e pegar o sangue do cordeiro
e marcar nos umbrais das portas, porque o espírito da morte passaria sobre aquele lugar. E toda a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a morte passaria por cima. O significado da Páscoa é isso: a morte passou por cima. E nós vemos várias vezes sobre sacrifício, como por exemplo, Abraão foi sacrificar o seu filho quando Deus pediu, e ele não rejeitou o sacrifício. E sabe de uma coisa que Hebreus vai dizer? Que ele tinha fé, que Deus tinha poder para fazer o seu filho ressuscitar dos mortos. Então ali nós vemos uma manifestação no Antigo Testamento daquilo que haveria de acontecer através da vida de Jesus, através de um sacrifício perfeito, de um primogênito. Toda a humanidade foi salva. E quando falam véu, voltando ao véu aqui, era um véu tão forte, mas tão grosso, irmãos, que se colocasse, por exemplo, 2 bois puxando de forma contrária para tentar rasgar aquele véu, não conseguiria, porque ele foi feito de uma forma que ninguém tinha a capacidade ou até mesmo a força de poder rasgar aquele véu. E aí nós vemos o véu do templo se rasgando de cima para baixo, dizendo o seguinte para cada um de nós: que o poder do alto, manifestado sobre a terra, transforma todas as coisas. E nós vemos aqui também o primeiro milagre do ministério de Jesus foi a transformação da água para o vinho. O primeiro milagre após a morte de Jesus foi Jesus rasgando o véu de cima a baixo. A diferença é que no primeiro milagre, quando ele transforma a água em vinho, Jesus estava presente fisicamente. Aqui, quando o véu se rasga, Jesus não estava presente fisicamente, porque o seu espírito havia se retirado do corpo físico. Esse é um milagre extraordinário que nós encontramos. E esse véu, queridos, quando também Hebreus vai nos informar que nós temos acesso pelo novo e vivo caminho que há em Cristo Jesus. Você tem noção desse peso, dessa força que nós podemos receber em nossa vida? Nenhum de nós, irmãos, se nós vivêssemos naquela época, teríamos autoridade para entrar no Santo dos Santos. Então, através do sacrifício de Cristo, o véu que nos separava já não nos separa mais. Aleluia. Hoje em Cristo, nós não temos intermediário, nós não temos um pastor, nosso intercessor, que vai cobrar pedágio para nós acessarmos a presença de Deus. Naquela época, nenhum de nós poderíamos entrar no Santo dos Santos, mas em Cristo, o sacrifício perfeito, todos nós podemos acessar o Santo dos Santos, pelo nome do Pai, Jesus, pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. O segundo milagre que nós encontramos foi que a terra tremeu. Repete comigo: a terra tremeu. A terra se curvou diante da majestade de Cristo. E todos os problemas, frustrações, confusões, brigas, ressentimentos, homens e até os demônios tremem diante da poderosa mão do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que os demônios tremem diante do nome de Jesus Cristo. E quando nós temos problemas, confusões, ressentimentos, falta de amor, falta de temor, falta de perdão, nós precisamos crer que o poder do alto tem poder para fazer tremer todas as coisas debaixo dessa terra. Nada fica em pé diante do poder de Deus. O terceiro milagre que nós encontramos, repete comigo: as rochas se partiram. E sabe de uma coisa? Me faz voltar aquele primeiro milagre de Jesus, quando ele pede para que pegassem as 6 talhas de pedras. Olha só que interessante: 6 representa o homem, e quando fala pedras, está falando de um coração endurecido. E quando fala as 6 talhas de pedra, era necessário você talhar aquelas pedras para que formasse um recipiente para receber a água. Sabe o que o Evangelho faz conosco? Quando ele é pregado verdadeiramente debaixo da unção do Espírito Santo, os corações endurecidos, eles são completamente quebrados quando nós respondemos. E quando nós vemos aqui as rochas se partiram, irmãos, pensa comigo, as rochas foram mais sensíveis
do que muitos corações humanos hoje em dia que não se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tristeza a gente ouvir essa parte também, mas a alegria, a verdade que as rochas elas se partiram. O mesmo Deus que tem poder para fazer as rochas se partirem é o mesmo Deus que faz os corações pedrificados serem tocados para a glória de Deus. Esse é o poder do Evangelho. O quarto milagre que nós vemos aqui, os sepulcros se abriram. Repete comigo, os sepulcros se abriram. Irmãos, há 2 semanas atrás tivemos que sepultar uma amiga nossa. E me fez lembrar também quando nós participamos de um velório de um irmão muito querido, que nos discipulou por um tempo, chamado Gregório McNutt. Era um homem muito usado por Deus. Eu lembro que no velório dele, centenas de pessoas passaram pelo seu corpo ali naquele caixão. Assim como eu também, eu coloquei a minha mão, eu falei: Senhor, Tu tens poder para fazer esse homem ressuscitar dos mortos. Ele pregava muito sobre ressurreição. Seria extraordinário esse homem ressuscitar aqui no meio de todo esse povo. Irmãos, centenas de pessoas oraram a mesma coisa. Tanto é que teve um pastor que falou assim: eu tenho certeza, todos que passaram pelo capitão do Gregório McNutt oraram para que Deus o ressuscitasse. Mas como vocês o conhecem muito bem, imagina se Gregório tivesse ressuscitado aqui no meio de vocês. Ele simplesmente falaria, que ele era americano, ele falava com sotaque: o que vocês fizeram comigo, cara? Eu estava na presença do meu Senhor Jesus. Eu estava me alegrando na presença do Senhor. E vocês me fizeram voltar. Jesus respondeu às orações de vocês, cara. Eu quero estar com o meu Senhor. Claramente, ele não ressuscitou dos mortos no corpo físico como a gente esperava. Assim como a Sheila, 44 anos de idade, 2 filhos, casada, servindo ao Senhor na Lagoinha de Santos. Por que Deus não ressuscitou dos mortos essas pessoas? Quantos entes queridos agora passam pela nossa mente, pessoas queridas, que a gente gostaria que estivesse sentado ao nosso lado para celebrar a Páscoa no dia de hoje. Como muito bem o pastor Wallace, meu irmão, lembrou aqui do meu pai. E vocês podem lembrar muito bem de outros parentes, amigos, queridos, que hoje não estão aqui ao nosso lado. E muitas vezes nós ressuscitando, oramos para que houvesse cura sobre eles. Para que, assim como Sheila, que estava no estado terminal, nós oramos, a igreja inteira se mobilizou para orar, para que Deus fizesse um milagre, porque nós cremos em milagre. Você quer milagre, irmão? Nós cremos em milagre. Nós cremos que esse Deus tem poder para ressuscitar os mortos. Nós cremos em milagres extraordinários, assim como cremos em milagres simples do dia a dia. Milagres como, por exemplo, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Simplesmente o dinheiro aparece. Senhor, olha essa situação. Foge das minhas forças, foge das minhas mãos. A minha mão fez tudo que podia fazer, mas a partir daqui, Senhor, eu preciso de um milagre. E todos os dias, irmãos, nós precisamos de um milagre. Mas na verdade é que todos os dias nós vivemos um milagre em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Que é uma verdade. Por conta do pecado do homem, os efeitos do pecado estão no nosso meio. Envelhecimento, doenças, enfermidades, brigas, contendas, divisões, facções, ressentimentos, falta de perdão estão no nosso meio. Mas a certeza que o nosso Redentor vive, que o mesmo Jesus, olha só que incrível isso, irmãos. Vamos voltar aqui o texto. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Olha que interessante, versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu tenho certeza que se a gente visse algum morto aparecendo do nada na nossa frente, a gente ficaria com medo. Oxi! A gente ficaria escandalizado, chocado. Isso de fato aconteceu quando Jesus entregou o seu Espírito. Muitos santos, muitos aqueles que
criam em Cristo naquela época, apareceram para os seus entes queridos. Isso é assustador. E não só assustador, isso é maravilhoso. Que um ente querido, alguém, uma pessoa querida voltasse à vida e estivesse simplesmente sentado, olhando para nós, comendo junto conosco na ceia. Mas a certeza, da mesma forma como Jesus disse para Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro havia morrido, 4 dias, Jesus chega naquele lugar, todos chorando, todos entristecidos, e simplesmente as irmãs falam assim: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus simplesmente olha nos olhos daquela mulher, cheia de fé, e fala: você crê? Sim, Senhor, eu creio que nos últimos dias os mortos serão ressuscitados. Mulher, você não está entendendo. Lázaro vai ressuscitar dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto e crê em mim viverá. E aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. Teu irmão Lázaro vai ressuscitar hoje dos mortos. E quando Jesus chegou diante daquele sepulcro, há 4 dias, as pessoas falam assim: há 4 dias ele morreu, já está cheirando mal. Jesus simplesmente fala assim: Lázaro, Lázaro, saia. Você conhece a história. E Lázaro sai daquele sepulcro. E sabe de uma coisa que me chama a atenção, irmãos? Todos não ouviram a voz de Jesus, a não ser um homem. A verdade que eu quero deixar no teu coração, que Jesus nos ensina: quando nós estamos vivos para nós, nós não ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus. Mas quando nós morremos para nós e vivemos para Cristo, nós ouvimos Jesus dizendo o nosso nome: levanta e anda. Os mortos ressuscitarão. A certeza da esperança. Quando me chamaram para dar uma palavra no velório da nossa irmã Sheila, querida, eu simplesmente olhei nos olhos da família e disse: nós temos uma certeza, uma esperança. Humanamente nós estamos chorando, mas nós nos alegramos porque Sheila chegou primeiro do que a gente. Está desfrutando da presença do nosso Senhor. E chegará um dia em que todos nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas antes desse dia chegar, nós precisamos crer na obra redentora de Cristo na cruz. A certeza que Jesus não voltará como um advogado para nos defender das acusações do diabo. O Senhor voltará como um juiz e julgará os vivos e os mortos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e todos nós seremos julgados. Mas aqueles que estão em Cristo, em Jesus, receberão um galardão da vida eterna. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. Que a Páscoa não seja apenas um dia no mês para nós lembrarmos aquilo que Jesus fez na nossa vida, mas todos os dias que Ele continua ressuscitando os mortos, continua ressuscitando sonhos que foram enterrados, projetos que foram destruídos,